Olá, você assinante da Cruzoé que nos acompanha, bem-vindos a mais um Cruzoé Entrevistas. Eu sou Gui Mendes, repórter aqui da Cruzoé, e nessa semana, já onde começam as operações de garantia da lei e da ordem contra o crime organizado no Rio de Janeiro, e onde novamente a capital fluminense vira o centro das atenções sobre a segurança pública, a gente vai conversar com o autor de A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, Bruno Paes Manso. Bruno, boa tarde, bem-vindo ao Cruzoé Entrevista. Obrigado, Gui. Um abraço, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. O Bruno, ele é autor desse livro, estamos aqui com ele pela editora Todavia, lançado esse ano. É uma obra de mais ou menos 300 páginas, muito detalhada, já é a segunda obra sobre o crime organizado. Aqui o Bruno, que é jornalista de ofício, ele se debruça sobre o tema. E eu queria começar, Bruno, esse papo, eu queria entender um pouco da sua parte. Nesse livro, em alguns pontos, você faz ali uma espécie de linha do tempo, desde os primeiros casos de bandidos mesmo, no Rio de Janeiro, ali nos anos 60, que é o caso do Mineirinho, e você vem falando um pouco sobre praticamente uma linha evolutiva sobre como o crime organizado se institui no Rio de Janeiro. Então, com base nisso, eu queria entender hoje, quando você fala aqui sobre a ligação entre o crime e a religião, em que ponto dessa linha evolutiva está essa união um tanto quanto insólita entre crime e setores mais arraigados religiosos? Bom, Gui, na verdade, o Rio de Janeiro é um pouco especial e tem peculiaridades diferentes, tem peculiaridades em relação a outros estados do Brasil. No geral, eu trato no livro e mostro, né, o crime e a igreja como dois mundos diferentes. Inclusive, a igreja ganhando força e se oferecendo como uma mercadoria no mercado da fé com bastante apelo, por oferecer uma porta de saída para essa cena, né? Inclusive. Mas no Rio de Janeiro, e a partir do Rio, que eu começo a achar que é o caso de eu escrever a respeito do tema, ele se diferencia, porque com essa confusão de milícias e grupos territoriais armados em disputas no mercado do Rio, mercado de drogas e mercado criminal no Rio, a partir de determinado momento, traficantes ligados ao terceiro comando puro começam a usar o discurso religioso e símbolos religiosos para dar legitimidade às suas autoridades, né, e à produção de obediência nos seus territórios, como se eles fossem melhor ou representassem o bem em relação aos outros grupos e às outras facções. Isso ocorre principalmente a partir do Complexo de Israel e do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, com traficantes ligados ao terceiro comando puro, que tem uma ligação forte com a igreja pentecostal e passam a usar esses símbolos para exercer sua liderança, e muito dialogando com as milícias também, que passam a se colocar como uma tropa armada e um crime organizado armado, mas que representa bem a ordem, uma ordem tradicional do Rio. Então, a religião no Rio de Janeiro passa a ser usada nessa grande Game of Thrones, né, de Guerra dos Tronos, com o Estado republicano e moderno fragilizado, em que há um retrocesso como se voltasse a períodos feudais, quase. Né? Uhum. Você cita realmente a questão do Complexo de Israel, aí é tema de um dos capítulos do seu livro, a formação dessa união de comunidades ali, Parada de Lucas, Vigário Geral, sob o comando de um líder criminoso ligado à Igreja Pentecostal. Ele cria esse Complexo de Israel. Esse complexo, na sua visão, ele ainda se mantém, digamos assim, como um certo tipo de pioneirismo nesse campo, digamos, de relação entre crime e religião, ou há outros lugares, há outros exemplos que acabaram por estender essa visão, ou se tornar, digamos, mais avançados nessa questão? Não, eu acho que a religião entre
crime entre crime e religiosidade faz parte, né, da nossa história, tanto no Brasil como no mundo, né? Então você tem desde a ligação da máfia italiana com a Igreja Católica no sul da Itália, muito forte, muito, inclusive a Igreja sendo usada para legitimar essas autoridades tradicionais que existiam há muito tempo já na região do sul da Itália, como o próprio catolicismo e o candomblé e as religiões de matrizes africanas sempre foram muito usadas, porque a vida do crime é uma vida muito arriscada, né? Então, santos, orixás, eram usados como espécie de protetor de corpo e como forma de você desviar das balas, fechar o corpo. Isso sempre fez parte, né, da cena brasileira e do mundo, né? No caso do pentecostalismo, surge numa outra configuração, né, e num outro momento. E aí é por isso que eu acho que faz sentido escrever a respeito, a partir de um momento, no caso do Rio de Janeiro, com um Estado muito fragilizado e com grupos armados disputando poder e território, e aí um traficante passa a usar os termos mágicos e o discurso religioso para justificar a sua autoridade, mas também num contexto do fortalecimento do próprio bolsonarismo, né, que é muito apoiado e vem muito vinculado com o apoio dos religiosos e dos pastores das igrejas pentecostais, também embalado num discurso de guerra espiritual, do bem contra o mal, e o bolsonarismo e seus representantes simbolizando os valores tradicionais e bíblicos em relação a gênero, em relação à família, em relação à moral, né? E aí você tem um discurso de batalha, de guerra, do bem contra o mal, que acaba sendo apropriado e usado na política, tanto nos territórios do Rio como das milícias. Não é à toa que é um desdobramento do livro A República das Milícias, né, que começa a investigar as milícias do Rio de Janeiro e parte também para uma reflexão sobre a cena nacional. Entendi. Eu queria que você me contasse um pouco até da sua própria experiência abordando o tema e reportando as questões. De onde vem esse certo sucesso dessa união entre a religião e o crime? Por que ela dá tão certo nas comunidades do Rio de Janeiro? E também eu queria entender um pouco se, por algum acaso, você considera que as diminuições no número de crimes que a gente, de homicídios, por exemplo, que a gente viu nos últimos anos, isso pode estar de alguma maneira relacionado a um novo tipo de ética do crime organizado já focado na religião? Sim, eu escrevo bastante sobre São Paulo, né? Você citou República das Milícias e o A Fé e Fuzil, mas antes disso eu tinha escrito junto com a Camila Nunes Dias o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Então o PCC, para mim, sempre foi também um tema de estudo e sempre me interessou, e eu volto a estudar São Paulo e o PCC no livro A Fé e o Fuzil. Eu acho que eu comecei a estudar e a pesquisar e a apurar sobre esse livro há muito tempo atrás, porque para saber mais sobre a cena criminal, eu entrevistei e conversei muito com ex-bandidos, ex-matadores, que não tinham problema em falar sobre o passado deles no crime, porque eles tinham se convertido, e falar sobre o passado era até uma forma de justificar a dimensão dessa transformação que eles tinham passado. Então eu sempre acompanhei essas mudanças pessoais de trajetórias, e para mim sempre foram muito surpreendentes, como uma porta de saída, né? Como eu mencionei, veio o Rio de Janeiro e veio a cena bolsonarista, que me fez entrar no assunto por ver que isso estava virando mais do que um instrumento pessoal, de transformação pessoal de vida, mas um instrumento de produção de obediência e de autoridade na esfera pública, e era o caso de escrever a respeito. Mas o que essa intersecção desses mundos, né, num primeiro momento e ainda muito fortemente, elas convivem e vêm do mesmo território e partem das mesmas pessoas e dos mesmos grupos populacionais, principalmente como uma porta de saída, como uma forma de dar a oportunidade de você renascer em uma outra identidade, né?
a partir dos processos de conversão. Então, é por isso, inclusive, que as igrejas são muito respeitadas dentro das prisões, nas cenas criminais, nas cenas de Cracolândia, porque é necessário você manter uma janela, né, de escape, caso você realmente não suporte mais a vida, o que acontece com grande recorrência, né? A vida do crime é uma vida que, com o passar do tempo, as pessoas percebem que é insustentável, insuportável, vazia, e muitas vezes ter essa possibilidade de você se transformar e mudar de vida é uma tranquilidade até para os criminosos, né? Mas, com o passar do tempo, como eu disse, passa a ser usado pelos traficantes no Rio, e em São Paulo começa a acontecer uma outra cena, não só em São Paulo, como em outros lugares do Brasil, mas principalmente a partir de São Paulo, que é a profissionalização do crime pelo PCC, né, que começa com força, principalmente a partir dos anos 2000, uma profissionalização da cena criminal que faz o PCC chegar nas fronteiras, atuar no mercado atacadista de drogas e ganhar em dólar, né, vender drogas para todos os continentes do mundo, né, coisa que antes ficava restrito à venda varejista nas biqueiras. Com essa capacidade de se organizar, eles passam a virar grandes atacadistas de droga, e o dinheiro passa a entrar na economia, passa a ser esquentado, passa a financiar serviços públicos, organizações sociais, times de futebol, postos de gasolina e outras atividades empresariais. E esse dinheiro do crime passa a fazer parte da economia formal. E, de alguma forma, há o diálogo entre esse pragmatismo da teologia da prosperidade e esse pragmatismo da cena do crime nacional, mais organizado e mais empreendedor, que enxerga na capacidade de ganhar dinheiro, na capacidade de enriquecer, inclusive consumir e tudo mais, como um dom divino, né, e como uma espécie de superpoder quase transcendental, né, do diálogo e da proximidade com Deus. Então você começa a ter dois mundos que passam a dialogar nesse processo de profissionalização criminal. Agora você pergunta se tem uma nova ética. Sim, passa a ter, principalmente na iniciativa do PCC, a partir dos anos 90, um discurso antissistema de que o Estado quer nos exterminar e o crime precisa fortalecer o crime. Ele começa a organizar, estabelecer regras a partir das prisões no sistema de São Paulista, né? E essas regras e essa nova postura e essa nova ética permite o crime se profissionalizar, né? São Paulo se torna o estado menos violento do Brasil em termos proporcionais de homicídios, ao mesmo tempo tem um tráfico muito intenso, né? Um tráfico menos violento e mais profissional, porque conflito ele gera prejuízo e o crime passa a saber administrar isso. Só que isso ganha outras dinâmicas em vários estados brasileiros, porque conforme o PCC passa a vender droga para outros estados, ele encontra a reação dos mercados locais, gangues locais, elas surgem se opondo ao PCC, enfrentando resistência, que gera disputas e guerras, né? Porque o mercado, quando tem dois competidores, um mercado criminal tem vários competidores, eles são violentos, porque essa mediação na competição é feita pela violência. Em São Paulo, o PCC consegue regulamentar esse mercado, consegue ser algum governo para mediar essa concorrência, mas em outros estados ele encontra resistências de gangues que passam a entrar em confronto com eles, e muitas vezes com o apoio do Comando Vermelho, que se nacionaliza também. Então, reduz os homicídios em mercados mais equilibrados e mais ordenados, mas explode os homicídios em cenas onde existem concorrências de mercado, né? Então, dependendo do lugar, a dinâmica do crescimento e queda dos homicídios é diferente. Entendi. Você citou há algumas perguntas atrás até a relação do bolsonarismo com essa nova ética ligada às igrejas protestantes e pentecostais nas comunidades. Com base nessas suas análises, incursões, até mesmo entrevistas, é possível entender como essas pessoas pensam, por exemplo, em assuntos mais macro, como, por exemplo, a situação política, ou mesmo até aqui imaginando um pouco como eles têm uma visão, por exemplo, sobre a guerra entre Israel e Palestina hoje, se eles já chegaram a, de alguma maneira, colocar essa visão de mundo para você em suas conversas?
Bom, eu acabei o livro antes, né, do início do confronto Israel e Palestina, mas o Antigo Testamento e Israel é um ícone muito importante para essa cena pentecostal, né? Essa cena, inclusive, que muitos evangélicos da Assembleia de Deus, apocalíptica e escatológica, que o mundo está na iminência do fim, né? Está próximo do fim. E vários sinais de guerras e epidemias e tudo mais mostrariam que o mundo estava para acabar. Tem correntes da Assembleia de Deus que acham que a segunda vinda de Jesus já está acontecendo e que quando o mundo acabar, esse é um ponto importante, você precisa ter o máximo de exército de convertidos, né? Quando Jesus chegar a segunda vez na Terra, em postos, inclusive, decisivos. Então, essa doutrina da batalha espiritual, que fortalece com a igreja pentecostal, parte justamente dessa visão apocalíptica e da iminência do fim do mundo, e quando Jesus chegar na Terra, ele vai querer contar com o máximo de aliados em postos estratégicos, do poder, nos territórios, na política, nas escolas, nas universidades, que dialogam, inclusive, com as ideias de batalha cultural, do Olavo de Carvalho. Você tem umas teorias conspiratórias dialogando entre si. E, ao mesmo tempo, que identificam no esquerdismo e nos partidos de esquerda, no comunismo, no globalismo, também dialogando com referências internacionais, o sinal do mal, ou do anticristo, ou daquele que se contrapõe à cultura judaico-cristã do Ocidente. Então, são tanto os regimes socialistas que acabaram com a igreja, ou como as ideologias de gênero, como eles dizem, que querem fragilizar valores pregados pela Bíblia e tudo mais. Então você tem essa visão de guerra, num aspecto, e de uma visão muito calcada num moralismo e numa interpretação da moral de acordo com a Bíblia tradicional e tudo mais, representando bem versus aqueles que relativizam ou problematizam essa moralidade, sendo colocados como anticristos ou representantes do mal. E, de outro lado, do ponto de vista econômico, você tem o Estado associado aos males, né? Nesse caso, o Estado associado a um socialismo ou uma interferência no mercado excessiva em benefício dos amigos. Então você tem uma visão neoliberal muito forte e um empreendedorismo muito forte, que você não deve esperar que o Estado faça as coisas por você, mas você deve acreditar em si mesmo, deve depender da sua autoestima e da sua própria força para ganhar dinheiro e enriquecer com a ajuda de Deus. Claro que, a partir da teologia da prosperidade, tudo isso dialoga, acaba dialogando, né? Então você tem uma visão mais liberal, uma visão mais moralista, uma defesa da guerra do bem contra o mal. Então o lobby armamentista, curiosamente, acaba conectando com os mesmos valores, né? E, ao mesmo tempo, uma defesa muito forte de Israel, né? Muito forte de Israel a partir do que ele representa na Bíblia e dessa iminência do fim do mundo. Excelente. Eu queria voltar agora, então, um pouco para o seu livro A República das Milícias, que é o livro imediatamente anterior a esse, né? E nele você fala ali sobre essa nova forma de criminalidade que nasce com base nos Esquadrões da Morte, depois acaba, digamos que, transmutando o papel do que seria uma polícia corrupta, né? E hoje a dúvida que eu tenho é, entre o tráfico e as milícias, potencialmente, quem oferece o maior tipo de risco estrutural ao país? Ou são questões diferentes na sua visão? Eu acho que são os dois sintomas de um Estado fraco, né? Um Estado incapaz de garantir direitos. Então, lá no Rio, vira e mexe, surge essa pergunta, né? O que é pior, o tráfico ou o que é melhor, o tráfico ou a milícia? E, para mim, sempre foi surpreendente porque eles não consideravam a terceira opção, que é o Estado, né? Que garante e exerce o monopólio legítimo da força
para garantir o contrato coletivo e os direitos individuais, né, de todos no território. O tráfico, agora em termos práticos, principalmente o Comando Vermelho, muitas vezes ele é alvo de operações policiais, então a vida numa comunidade em que o Comando Vermelho exerce esse controle armado tem esse problema de você ter cotidianamente incursões da polícia, não poder ir para a escola, não poder ir trabalhar, às 7 horas da manhã já tem um helicóptero e um caveirão entrando na sua rua, e isso é um problema grave, que as milícias não sofrem. Em contraposição, as milícias, elas extorquem os próprios comerciantes, os moradores, elas ganham dinheiro a partir de organização de monopólios territoriais de uma série de produtos que a pessoa acaba precisando pagar. Isso é uma desvantagem comparada ao tráfico de drogas, que vende drogas para quem quer usar drogas, né? Ele não obriga as pessoas a pagarem para ganharem defesa, né? E, na verdade, a milícia é isso, ela cobra das pessoas para serem defendidas contra as próprias milícias, porque se você não paga uma taxa de venda ou de comércio, como algumas pessoas me contaram, no dia seguinte você tem sua loja roubada, então é quase uma defesa contra elas próprias, né? Então isso acaba sendo uma chantagem, uma extorsão, que também deixa a população revoltada. Então é absurdo, os dois, né? Os dois são absurdos. Excelente. A gente viu mais recentemente alguns pesquisadores e mesmo as autoridades indicando que, por mais que traficantes e milícias sejam aí entidades separadas, elas começam a se aliar em alguns pontos, tanto na zona oeste do Rio quanto na própria Baixada Fluminense. É possível imaginar no futuro que os traficantes evangélicos, até em algum ponto do livro eles são denominados por algumas pessoas como traficrentes, né? É possível imaginar que esse ramo de traficantes ligados à religião, eles sigam o mesmo caminho de aliar a milícia, ou você enxerga que a própria conduta deles impede uma aliança nesse sentido? Não, o Fernandinho Guarabu, do Morro do Dendê, era aliado do Batoré, que era um miliciano que fazia parte do escritório do crime, e o Batoré era braço direito do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega no escritório do crime. Então, o capitão Adriano e o Batoré já eram aliados de um traficante, né, de um traficante que tinha o nome de Jesus tatuado, que expulsava templos de matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas da favela e tudo isso. E da mesma forma, no Complexo de Israel, Terceiro Comando Puro, né, a invasão de Cidade Alta, por exemplo, foi feita com o apoio de um caveirão e apoio da polícia. E esse diálogo religioso e moralista conecta bastante os valores milicianos com os valores dos traficantes, né, do Terceiro Comando Puro. Então isso já está acontecendo, né? E vem muito das próprias milícias religiosas, né, vamos dizer assim, dos grupos de tráfico religioso. Uhum. Excelente. A gente acompanhou no final de outubro aí atos que foram atribuídos à milícia sobre que botaram fogo em dezenas de ônibus, trens da Supervia como retaliação à morte de um líder da milícia, que era o Faustão. Aí, quando a gente pensa nesses traficantes ligados à religião, é possível imaginar que eles tenham algum tipo de atitude tão exacerbada assim, ou tão pública de retaliação ao que o Estado faz? Ou você acredita que eles tenham como ação serem mais discretos? Eu acho que no caso da queima de 35 ônibus e da ação do bonde do Zinho, do grupo do Zinho, em reação à morte do sobrinho dele, o Faustão, eu acho que decorre de uma circunstância bem específica, né, que a milícia do Zinho, que é a antiga milícia da Liga da Justiça, de Campo Grande e Santa Cruz, vinha se transformando há muito tempo e tinha passado por uma guinada importante em 2014, 2015, quando o Carlinhos Três Pontes, que é um dos irmãos do Zinho, assume o controle das milícias e passa a expandir as milícias muito rapidamente para a Baixada
Fluminense e região dos Lagos, oferecendo uma espécie de parceria, de franchising de milícias, em que ele oferecia segurança e proteção política em troca de uma comissão nos negócios das milícias, e foi espalhando pela Baixada e pelo interior do Rio essas milícias. É uma milícia muito horizontalizada, mas ao mesmo tempo grande, mas sem o controle central, né, de um chefe. E, de alguma forma, fica muito vulnerável. E o Carlinhos Três Pontes foi morto em 2017, nesse processo de expansão. No lugar dele veio o Eco, que é o segundo irmão do Carlinhos Três Pontes, que foi morto em 2021, mesmo também tendo permanecido com esse processo de fortalecimento dessa milícia de Campo Grande e Santa Cruz. Quando assumiu o novo secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro e tentou mostrar serviço, logo depois dos assassinatos dos médicos, e fez uma operação que matou o número 2 do grupo, né, o sobrinho do Zinho, a impressão, a gente olhando aqui de fora, tentando interpretar o que aconteceu, é que o Zinho quis dar uma espécie de basta, né? Não, você não vai me matar, ou você não vai continuar me usando para parecer que vocês estão trabalhando, né? E nesse momento eu acho que foi possível, até pela força do grupo e pela fragilidade do governo, né? Que foi eleito com o apoio das milícias, né? No primeiro turno, com prefeitos e parlamentares que foram muito importantes, ligados à milícia, foram muito importantes para a eleição do Cláudio Castro no primeiro turno. Então ele tinha um governador reeleito frágil, muito dependente da ligação com os próprios milicianos, e uma milícia muito forte que fala, bom, chega, agora a gente não vai aceitar mais. Então, independente de ser evangélico ou não, e aí eu não conheço muito bem quais são as crenças do Zinho, mas existia um movimento estratégico aí no tabuleiro a ser feito para medir força, né? Uhum. Excelente. E já encaminhando para o final, Bruno, a gente falou aqui um pouco sobre o papel do Estado. Você citou que até em algumas conversas o Estado não é visto como uma força pária para a disputa entre tráfico e milícia, né? Quem é melhor ou pior, ou quem pode ter mais força ou ser melhor ou pior. Você falou que às vezes não se coloca o Estado na balança. E recentemente, assim, desde o início do ano, o governo, tanto estadual quanto federal, eles têm batido um pouco de cabeça aí. O governo federal já lançou o segundo plano de ação no Rio de Janeiro, o segundo, que é o Cifra, que foi agora na semana passada, que busca, de alguma maneira, asfixiar financeiramente esses grupos, e agora mais uma espécie de botão vermelho aí que o governo acionou uma garantia da lei da ordem em portos e aeroportos, ali, com uso de marinha, com o uso da Força Aérea. Queria que você fizesse uma análise sobre essas tentativas que os governos, tanto estadual quanto federal, fazem para tentar asfixiar esses grupos, e se você acredita que ao menos desses mais recentes, eles são viáveis ou não são viáveis? Não, Gui, não, me parece, mais do que tentativa de asfixiar esses grupos, me parece uma tentativa de parecer que está fazendo alguma coisa, mas na verdade está fazendo muito pouca coisa. Está fazendo nada que, de fato, vá mudar a situação, né, do Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos têm uma fronteira com o México de 3.000 quilômetros. E não consegue evitar a entrada de drogas, apesar de toda a quantidade de recursos investidos, que são N vezes maiores que o do Brasil, que tem uma fronteira de 17.000 quilômetros. As drogas, elas não entram pelos portos e aeroportos, elas entram pelas fronteiras secas, por pistas clandestinas, por aviões bimotores. Então, não é por aí que você vai asfixiar o mercado e entrada de drogas. O grande problema e o grande desafio é a limpeza das instituições do Rio de Janeiro, que estão completamente dominadas por esses grupos, né? Então você tem que assumir a responsabilidade de investigar e cortar na própria carne, né? Você, de alguma maneira, precisa de um diálogo e precisa de uma união e um compromisso para cortar na própria carne e tirar o poder, e tirar do poder e tirar das instituições esses grupos que hoje fazem parte
das instituições. Então, surgem essas medidas, a gente, enfim, a impressão que dá, não sei se alguém acredita, né, hoje, se alguém engole, né, esse teatro, mas eu acho que cada vez é mais difícil de engolir, está cada vez mais evidente que é uma tentativa de mostrar serviço, mas que na prática serve muito pouco. Excelente, eu queria agradecer muito a presença do Bruno Paes Manso, jornalista, pesquisador do NEV, Núcleo de Estudos da Violência, da Universidade de São Paulo, e autor de A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, publicado este ano pela editora Todavia. Bruno, muito, muito obrigado pela sua explicação e parabéns pela publicação. Obrigado, Gui, eu agradeço o convite. Excelente, esse foi o Cruzoé Entrevistas. Nós retornamos na semana que vem. Até lá.